Boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Patrick Pimentel e esse é o programa Ensinos da Bíblia, o Caminho. E a partir desse momento você está convidado a ficar conosco agora nesse programa. E hoje um tema muito interessante, um tema polêmico, controverso. O que há após a morte? A verdade sobre a morte. Certa vez, talvez você já tenha passado por esse problema com um familiar, com alguém que você ama muito, né? E muitas pessoas ficam perguntando para onde vai a pessoa após a morte. Você tem curiosidade sobre esse assunto? Então, a partir desse momento, fique conosco. Hoje nós temos a presença da irmã Marinalva, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Carazinho. Boa noite, irmã, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A irmã Marinalva também estará compartilhando conosco hoje esse assunto. Então você que está aí na 106.3, também acompanhando aí pelas redes sociais, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Irmã, nós sabemos hoje, como eu falei no início do programa, que essa questão sobre a morte desperta muita curiosidade, né, das pessoas. Sim. Então, para ajudar os nossos internautas, as pessoas também que estão escutando a Rádio 106.3, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ti e que você pudesse abrir as Escrituras, né? Sim. E explicitar para nós, né, algumas questões para que o pessoal possa entender mais sobre esse assunto. Nós somos imortais, mortais. O que acontece quando ela morre? Qual ou quais seres, segundo as Escrituras, irmã, possuem a imortalidade? Tem algum texto na Bíblia que a senhora pode mencionar? Sim, com certeza. Nós podemos ver, por exemplo, aqui em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia, acompanhar conosco os textos, né? É muito importante, porque a gente falando aqui é uma coisa, mas se você puder acompanhar, é outra totalmente diferente. Leia você também, pega a sua Bíblia e fique conosco. Sim. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele exortando ao filho na fé, a Timóteo, e ensinando para que ele se mantesse firme. E ele vai falando, né? E aqui ele diz no versículo 16, ele diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, por aí nós podemos ver, né, irmão, que a imortalidade somente pertence ao Deus, ao nosso Deus, né? Porque até mesmo a gente vê Jesus Cristo, ele veio já, né? É o Filho de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, e ele veio justamente com o propósito de morrer para nos dar salvação. Então nós podemos ver aí, e ele ressuscitou, mas nós podemos ver que ele teve que passar pela morte para nos dar vida eterna, nos dar essa oportunidade. Então, o único ser que não jamais passará pela morte é Deus, né? Esse Deus, ele realmente ele tem a imortalidade, somente ele. E a Bíblia comprova como nós acabamos de ver. Perfeito. Mas, irmã, uma pergunta assim, ó, que é bem interessante também. A pessoa que pecou, né? Que pecou, porque todos nós pecamos, sim, todos nós somos pecadores. Mas o que fica no ar é assim: a pessoa que pecou e não se arrependeu dos seus pecados, né? E vem a passar pela morte, né? Sai um espírito de dentro, um ser intangível, né? Uma alma, e vai para algum lugar. O que a Bíblia fala
traz alguma coisa, esse ser, se existe um ser, ele fica vivo? Essa é a pergunta. Sim, vamos conferir aqui na Bíblia, como o irmão falou, né? Quem tiver de posse da sua Bíblia pode conferir. E nós vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4, o que nos diz a respeito. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia nos prova, né? E aqui no versículo 3, antes do 4, diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia é bem clara, né? Que sim, a alma, porque a palavra alma na Bíblia, ela também tem a conotação de pessoa viva, sim, né? Muitas vezes nós nos dirigimos aos nossos amigos e, por exemplo, dizemos assim: tinha 300 pessoas naquele ginásio esportivo, 300 almas naquele ginásio esportivo. Então nós estamos se referindo a pessoas. Né? E é interessante na Bíblia que também a palavra alma, também ela tem várias conotações: espírito, mente, fôlego, né? Pessoa, né? Então é importante enfatizar. E em Ezequiel falou, né, que a alma que pecar, ou seja, que pecar no sentido de viver uma vida inteira no pecado e vier a falecer e não ter obtido, não quis o perdão de Jesus, se arrepender, vai morrer, né? Não terá a vida eterna. Não terá a vida eterna. E para ficar mais claro para nossos ouvintes e pessoal que está nos assistindo nas redes sociais, para a gente entender o fim, nós precisamos partir do início, do princípio. Como foi o processo da vida na criação? Sim, nós podemos ver aqui na Bíblia, claro, né? Em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós podemos ver que não tem como eu morrer, meu corpo morreu e eu tenho uma alma lá fora, viva. Né? Nós somos, o corpo é o abrigo, né? Nós somos a alma. Então se eu morro, ou digamos assim, hoje eu morro, minha alma também, eu sou alma. Né? Não existe a separação de dizer eu morri e minha alma ficou viva. Né? Não existe isso. Né? Infelizmente, né? Às vezes a gente aprende, alguns aprendem dessa forma e a gente fica uma coisa assim, muito vaga, muito duvidosa, mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê de uma maneira incontestável, quando a gente vê na Bíblia, né, que nós somos alma. Então, quando a gente vê alma, como nós vimos em Ezequiel, alma que pecar, essa morrerá. Então mostra o quê? Se, como o irmão já falou, se eu peco, eu vivo na prática do pecado, né, que todos nós pecamos, mas se eu vivo na prática do pecado e não procuro me arrepender e procurar assumir uma postura de vida diferente e eu desço a sepultura dessa forma, eu um dia vou ter o quê? Eu vou estar lá no pó da terra, mas um dia eu vou ressuscitar, mas não para viver eternamente, porque o próprio Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Né? Haverá duas ressurreições na Bíblia, né? Sim, será um tema que iremos tratar futuramente aqui no programa Ensinos da Bíblia, né? Haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o juízo. Sim. Né? E é disso exatamente que a irmã acabou de mencionar. Então, em Gênesis 2:7, nós podemos ver aqui, conforme exposto, né? Então, quando diz que Deus formou Senhor Deus ao homem do pó da terra,
Né? Então Deus ali moldou, né? Moldou aquele ser de barro, né? Com suas próprias mãos, e lhe soprou nas narinas o fôlego, a palavra aqui neshama, né? Fôlego, respiração de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Uma alma vivente. Aqui é interessante. O boneco sozinho não tinha vida própria, não tinha a psique, a mente, o pensamento, né? O raciocínio. Mas quando foi soprado esse fôlego sozinho também não era uma alma, né? Então, um ser pensante, mas apenas quando houve ali esta fusão da matéria com este fôlego de Deus, com essa centelha da vida, vamos dizer assim, houve então os pensamentos, né? Adão ali abriu os olhos, olhou para o lado, viu, né, seu Criador, a natureza, né? Então nós podemos ver com clareza, né, irmão, que não foi soprado dentro de Adão já uma entidade pensante, viva, né, com raciocínio, não foi soprado dentro dele, não. Ele passou a ser. O texto é claro quando diz passou a ser uma alma vivente. Muito bem, tendo dito isto, como explicar então, irmã, o processo inverso, o processo na morte? Como é que acontece? Tem algum texto aí pra gente? Temos sim, irmão. Nós vamos ver aqui Eclesiastes 12, o versículo 7. O que é que nos diz? Está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, como nós vimos lá, né, o processo da vida, como o irmão explicou muito bem, quando Deus pegou o pó da terra, o barro, e moldou o homem, e soprou nele, né, colocou nele o fôlego da vida. E aqui depois, né, quando vem a morte, o processo é o quê? O pó volta ao pó. Como era. Volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porque foi Deus que deu. Então, volta a Deus. Né? Muitas pessoas perguntam assim, mas esse espírito volta a Deus e fica em que lugar? Irmã, isso é um mistério que a Bíblia diz. O que aponta aqui nas Escrituras é que volta a Deus. A palavra aqui, espírito, ruá, né? Sim. No hebraico, esse ar, esse hálito, também pode ser traduzido assim, esse fôlego, né? Sim. Ele volta a Deus, como era no princípio, quando ele estava com Deus. Né? Simples assim, né? Simples assim. Então é o processo inverso, né? No início houve a fusão, e agora houve essa separação, e cada coisa volta para o seu lugar. Volta para o seu devido lugar. É interessante, né? Como a Bíblia se completa. É verdade. Mas, irmã, tendo entendido isso, algumas pessoas ainda podem questionar. Mas eu, desde pequeno, ouvi falar, né, que as pessoas boas já vão direto para o céu, né? Outros vão, se fizeram mal, vão para o inferno. Outros dizem que vão para o purgatório. Alguns creem que a alma pode ficar vagando por aqui, em alguns lugares, né? Sim. Uma entidade imaterial, né? Em algum lugar. Se houvesse essa possibilidade de uma pessoa boa que aceitou Jesus aqui ir imediatamente ao céu, né? Com certeza ela estaria, penso eu, louvando a Deus, né? Agradecida. Sim, com certeza. Mas a pergunta que eu lhe faço com base nas Escrituras Sagradas: os mortos podem louvar a Deus? Vamos aqui, irmão, mais uma vez, né, de uma maneira incontestável, ver na Bíblia o que o Senhor, né, a palavra de Deus fala a respeito disso. E como o irmão falou,
é uma questão assim, né, que deixa as pessoas que aprenderam dessa forma, desde de sua infância, como eu também já vivi isso, né? E aprendeu dessa forma e chegou ao ponto de ter até medo, né, de alguém que morreu, porque esse alguém pode me fazer tal coisa, e ele veio e fez e tal. Mas aqui a palavra de Deus diz, aqui no Salmo 115, 17, 115, 17, diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Também tem aqui no 6. E interessante que, aproveitando o ensejo, que tu comentaste aqui que os mortos não louvam ao Senhor. Aqui não está falando, não está classificando o tipo de pessoa morta, se foi uma pessoa boa ou se foi uma pessoa ruim. Ele está dizendo os mortos. Os mortos, independente de qual foi sua religião, como ele viveu, sua classe social, morreu, ele não tem como louvar a Deus. Olha só que interessante. Tem mais algum texto, irmã? Temos mais algum texto aqui, irmão? Vamos ver aqui em Salmo mesmo, 6. Deixa eu dar uma olhada aqui. Salmo capítulo 6, versículos. O Salmo não tem versículo, mas é Salmos capítulo 6, 5. Olha o que está escrito, né? Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Isso aqui o salmista Davi, né? O rei Davi, conhecido de todos, né? Assim, mesmo quem nunca leu a Bíblia, né? Já ouviu sempre falar de Davi. Então, ele estava: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. E aí ele vai falando: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor. E aqui no 5, no 4 ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então a gente vê de uma maneira assim incontestável que quando depois da morte eu não tenho lembranças, né? Eu não posso louvar, eu não posso mais pedir perdão, não posso mais fazer coisa alguma. Isso. No livro de Isaías também faz uma menção, né? Sim. Sobre os mortos. Se eu não me engano, está aqui em Isaías, capítulo 38, traz também essa questão, né? Sim, sim. Isaías 38, versículo 18 e 19. Sim. Isaías 38, 18 e 19 diz: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. Somente os vivos, estes te louvam. Como ele diz, né? Como hoje eu o faço, né? Então, o amanhã, hoje eu estou aqui, nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos. Então, quando nós descermos à sepultura, não teremos essa oportunidade jamais, né? De louvar o Senhor, de fazer coisa alguma. Muito bom. Mas me diz uma coisa, irmã, tem mais algum texto que fale da questão da consciência dos mortos, dos pensamentos das pessoas mortas? Sim, o que se é que se passa alguma coisa na cabeça deles? Explicita para nós aí, por gentileza, na Bíblia. Sim. Vamos ver aqui em Eclesiastes. Você está acompanhando o programa Ensinos da Bíblia. Nós estamos abrindo aqui a palavra de Deus agora no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Nós vamos ver aqui. Eclesiastes 9, verso 5. Diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma.
nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E no 6 diz: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bem esclarecedor, né? Muito esclarecedor, de uma maneira incontestável, né? Quando a gente vê a palavra de Deus assim de uma forma tão explícita, com tanta clareza, a gente não tem argumentos, né? Eu acho que não existe argumentos, né? Embora as pessoas, como o irmão disse, nós repetimos, aprendemos às vezes de alguém que sem maldade até aprendeu daquela forma e passou para nós. Isso. E aquilo a gente vai transmitindo, porque se eu não tenho acesso à palavra, o que Jesus diz? Examinai as escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, né? Então, até que eu tenha, o ser humano, ele tenha acesso à palavra, ou mesmo quem não lê, ouvir, né, de uma maneira esclarecedora e convincente, ele vai estar passando aquilo que ele aprendeu. Claro. Mas quando a gente chega aqui, de frente para a palavra de Deus, a Bíblia, né, que é a voz de Deus, é a bússola que nos direciona a toda a verdade, todo o conhecimento, então a gente vê de uma maneira incontestável que isso tudo não passa de conversa, de crendices, né, de pessoas que aprenderam dessa forma, de uma forma errada, infelizmente, e que vai passando da forma que aprendeu. Essa é a doutrina da imortalidade da alma. Sim. Né? Ela vem dos gregos também. Sim. Né? Ela vem dos gregos e isso se infiltrou de uma forma muito grande dentro do cristianismo, né? Sim. Dentro das igrejas, e isso chegou até muitos de nós com muita força. Sim. Então, mas a sorte é que a palavra de Deus diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim. Né? Então, e a Bíblia que traz essa renovação, né? Então ela deixa bem claro, no capítulo 9, verso 6 de Eclesiastes, amor, ódio, inveja, ou seja, qualquer sentimento, os mortos não têm. Temos também, irmão, aqui em Jó, não é? Mais uma demonstração aqui no capítulo 14 de Jó, versículo 10, por exemplo, diz: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Né? Jó, capítulo 14, versículo 10, né? E o versículo 11 e 12 também diz: como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. E enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Né? E no 21 diz: os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe. O homem desce à sepultura, né, e a família, né, digamos, é como aqui o filho recebe honras e o pai não tem como saber. Por quê? Porque ele está dormindo, ele morreu, ele não tem mais como ouvir, nem participar de coisa alguma. Ele não sofre, ele não está feliz também, não tem sentimento algum. É como se ele deixasse de existir naquele momento. Né? Com certeza. E tem um texto também que fala no Eclesiastes 9, verso 10, que diz assim: tudo que vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sim. Então, outro texto que é taxativo, né? Taxativo, e que nos desperta para nós fazermos hoje, né, aquilo que vem às nossas mãos para fazermos, né? Aqui é o tempo, aqui é a hora. O tempo é hoje, a hora é agora, de eu procurar, digamos, eu preciso reconhecer que eu preciso assumir uma postura de vida diferente, que eu preciso deixar costumes que eu aprendi, os quais hoje eu tenho a ciência de que aprendi de uma maneira errada, então eu quero mudar, eu quero ter mais conhecimento, eu quero conhecer a verdade. Então o dia é hoje, a hora é agora. Porque amanhã, como, né, a gente sabe, o amanhã nós não sabemos o que é que vai ser. E depois da morte, como nós já falamos, né, a palavra, ou melhor, a palavra de Deus fala
depois da morte nós não temos como louvar o Senhor. Não temos mais como fazer coisa alguma. Não temos como perdoar, não temos como abraçar, enfim, essa é a realidade. É hoje a nossa única oportunidade. Sim, sim. Né? Não espere que em outra vida você vai melhorar, você vai progredir, alcançar o ápice espiritual. Não. Se você tiver que alcançar alguma coisa pela graça de Jesus, é agora, né, nesse momento. Sim. Mas, irmã, a Bíblia compara a morte a quê? Qual é um versículo, um texto da Bíblia que pode explanar para nós isso? Sim, nós podemos ver, irmão, em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Sim. Capítulo 11, o verso 11. E aqui é a história da ressurreição de Lázaro, sim, né, irmã? Sim, sim. Para quem vai ler o capítulo aqui, tem toda a história ali que você já deve ter ouvido, lido na Bíblia. Lázaro, aquele homem que Jesus ressuscitou. E o que a Bíblia nos traz aí? Como o irmão falou, né? Aquele homem que ressuscitou e a irmã dele, né, foi ter com Jesus e falou: ai, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E olha aqui o que Jesus, né, no versículo 11 ele diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Adormeceu. Então a gente vê o estado da morte, né? Ele é um sono, onde nós vamos ver um pouco para frente, né? Um pouco mais a respeito disso, que a morte é um sono. E quando eu estou dormindo, eu não sei coisa alguma, né? Eu apaguei. Só que o dormir aqui enquanto estamos com a vida, a gente dorme, acorda e a gente está ali. Mas esse dormir aqui, que é a morte, onde descemos à sepultura, nós estamos ali apagados, como as horas de sono, né? Digamos 6, 7, 8 horas de sono, eu estou ali, tem alguém que não levanta, vai no banheiro, né? Sim. E alguém que vai lá e apaga até aquela hora que às vezes precisa que o despertador desperte. Então, por quê? Né? Eu coloco o meu despertador porque eu, por mim, eu não tenho nem como acordar para lá trabalhar ou coisa assim. Então, assim é a morte, né? Um sono profundo. Muitos podem dizer, mas Jesus usou aqui um eufemismo, ele quis suavizar a questão da morte. Por isso ele disse que Lázaro estava dormindo. Mas tem mais textos que comparam? Temos. Acho que Daniel 12, né? 12. Também traz Daniel uma menção. 12, versículo 2, também. Abra sua Bíblia. Nos fala a respeito. Daniel 12, verso 2. Sim. Daniel 12, o verso 2 nos diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui traz a mesma palavra. Aqui traz a mesma palavra, né? E aqui já nos fala, né, da uma ressurreição, um dia em que nós vamos, né, levantar, vamos levantar desse sono, né? Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas o certo é que haverá o dia em que, como as 7, 8 horas de sono, ou menos ou mais, não importa, que nós temos aqui, dormimos e despertamos, haverá o dia também, né, em que todos que morrerem com Cristo, assim, porque haverá 2 ressurreições, né? Então todos haverá o dia de ressurgir, de ressuscitar, de acordar daquele sono. Então prova que também em Daniel mostra que a morte é um sono. Né? Então aqui a irmã já está dando indícios bíblicos aqui que a morte não vai ficar nisso. Não vai ficar nisso. Não vai ficar nessa inconsciência total eternamente, não. Vai ter um período que os que estiverem feito bem vão ressurgir e os que tiverem feito mal, aí sim, né, vão passar pelo juízo. O que mais nós temos, irmã? Tem mais algum texto aí que pode trazer para nós? Sim, irmão, nós temos aqui também
que Salmo 17:15 traz uma menção também sobre isso, né? Exatamente. Salmo 17:15. Nos diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança, né? Então aqui a gente vê o salmista, né? O salmista Davi, mais uma vez ele falando, né? Ele tinha convicção de que da morte, que era um sono, e que ele tinha dormido, olha quantos anos, 1000 anos, né? Que Davi já desceu à sepultura, mas ele desceu com aquela convicção, com aquela certeza. Ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso quando a gente pensa. Então ele tinha essa convicção, né? Sim. De se satisfazer vendo a face de Deus quando ele acordasse daquele sono. Sim. Né? Que é o que acontece com a pessoa. A gente vê, irmão, como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Quando ele estava lá falando com o Senhor, pedindo a Deus o socorro, ele disse: Senhor, eu indo para a sepultura, eu não vou fazer mais coisa alguma, eu não vou te louvar. Quem pode te louvar na sepultura? E aqui ele já diz, né? Ele já diz assim: eu tenho uma convicção, né? Como dizer assim: Senhor, eu tenho a certeza que eu confio, que eu contemplarei, eu acordarei e contemplarei a tua face. Como é maravilhoso. Que maravilha. Tem mais algum texto no Novo Testamento, irmã? Acho que em Atos, né? Atos, 1 Coríntios também, Atos 7, 60. Vamos ver o que diz. Então, Atos 7, 60 nos diz aqui: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. A gente vê aqui o Estevão, né? Ele, quando estava sendo apedrejado, né? Quem não conhece a história pode, se tiver posse de uma Bíblia, vale a pena, é muito bom ler aqui em Atos, né? Você vê quando Estevão, pelos seus algozes, né? Porque ele era um homem que seguia os caminhos do Senhor, temente a Deus e fazia tudo o que agradava a Deus. E aqueles que não conheciam a Deus, na sua estupidez, na sua ignorância, eles mataram Estevão, procuraram matar Estevão apedrejado. E daí quando ele está, né, ele já ajoelhado, já não aguentava, o seu corpo físico já não aguentava mais, né, as pedradas, mas ali ele contempla o Senhor e ele clama ainda por que o Senhor perdoasse aqueles que estavam cometendo aquela atrocidade. Ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. Então, ele, com essa palavra, ele adormeceu. A palavra de Deus diz: ele adormeceu. Então, a morte, mais uma vez a gente vê, né, que é um sono. É como um sono. No livro de Salmos, também tem uma passagem muito interessante para compartilhar com você. Salmos, no capítulo 146, verso 4, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Aqui falando da morte, né? Neste mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Nesse mesmo dia, no dia da morte, acabou todos os pensamentos. Irmã, esse texto é muito claro. Como costumam dizer, uau, me lembrei de um certo pastor, né? Que ele fala, uau, isso é... É cristalino. Gente, é tremendo. É cristalino. É verdade. Com certeza. E você fez menção antes também de um fato. O que acontece? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você assim: mas eu já passei por uma experiência onde eu vi uma pessoa que já faleceu aparecer. Apareceu na minha casa, apareceu em tal lugar e eu vi. Ninguém me falou, eu vi com os meus próprios olhos. Nós vamos tratar um pouquinho desse assunto agora. Você tem curiosidade? Talvez muitas pessoas já dizem que viram algo.
né? O que a Bíblia diz sobre isso? Pode uma pessoa que já faleceu voltar ou até mesmo assombrar alguém aqui nessa terra, irmã? Irmão, vamos conferir aqui, né? Vamos conferir, tirar dúvida aqui na Bíblia, que é onde nós tiramos nossas dúvidas, né? Esse tipo de dúvida, só aqui é que nós podemos realmente esclarecer. Então, aqui nós vimos em Jó, no livro de Jó, capítulo 7, os versículos 9 e 10. Se você tiver de posse de sua Bíblia aí, pode abrir e acompanhar. Aqui diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Opa, aí já tem uma indicativa forte, né? Muito forte. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jamais conhecerá a pessoa, jamais voltará? Sim, jamais voltará. Não saiu da sua casa, foi lá, foi levado, e quando sai, depois que morre, é levado por alguém, é claro, né? A gente sabe que é levado para colocar na sepultura. No momento em que ali expirou, não tem mais lembrança, não tem como voltar, não tem como, digamos assim, assombrar alguém, ou fazer um pedido para alguém, ou dizer para alguém: eu estou em tal lugar, eu estou em lugar tal. Infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que porque não tem o conhecimento, não por maldade, mas aprenderam assim e creem dessa forma. Mas aqui a palavra de Deus, né, ela nos esclarece de uma maneira maravilhosa que isso não é possível. Existe uma possibilidade, nós acreditamos que existe um conflito entre o bem e o mal, né? Dois seres espirituais, Deus e o inimigo de Deus, né? Sim. Existe a possibilidade, irmã, desse inimigo de Deus aparecer para alguém de uma forma humana, sim? Por exemplo, ele pode, segundo a Bíblia, ele poderia se transformar numa pessoa que já faleceu, ou até numa criancinha. Tem essa possibilidade? Irmão, vamos ver aqui a palavra de Deus, o que é que ela nos diz, né? Mais uma vez, vamos aqui conferir nesse livro. Que é um livro de 2 Coríntios fala 2 sobre Coríntios, isso, né? Exatamente. Capítulo 11. Um pouco. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. 14, nós vamos ver. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Anjo de luz? Anjo de luz. Aqui a palavra de Deus está falando, né? Olha só. E aqui, para completar, o versículo 15 diz: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então ele pode se transformar, os seus ministros, vamos dizer assim, os seus capangas, vamos dizer assim, uma palavra mais popular, né? Sim. E ministros de justiça. Em até, ou seja, pessoas boas, ele pode se transformar? Sim, é isso que a Bíblia está dizendo? Pessoas que têm, digamos assim, boas intenções, que falam palavras boas. Falam palavras boas, que fazem boas obras até, né? E você olha um semblante de uma pessoa tranquila, mas o inimigo, né? Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Que coisa, então. Ele tem esse poder. Então, aqui é algo seríssimo, ainda bem que a gente está estudando para não correr esse perigo de fazer confusão, porque se até agora nós temos visto que os mortos estão inconscientes na sepultura, aguardando a ressurreição, como nós vamos abordar mais no final desse programa, comparando texto com texto, o que pode estar acontecendo, né? Então fica essa pergunta. A Bíblia dá alguma autorização, a Bíblia Sagrada, né? Ela dá alguma autorização para as pessoas consultarem os mortos, fazerem uma espécie de entrevista, dizerem, como eu queria saber como meu avô, por exemplo, né,
está agora? Eu posso entrar em contato com ele? O que a Bíblia traz? Vamos ver agora, irmãos, vamos conferir, irmãos e amigos, né, que está conosco, nos acompanhando. Nós vamos ver agora em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12, o que é que a palavra de Deus, de uma maneira bem clara, né, ela vem nos falar a respeito disso. Aqui diz: não se acharás, no versículo 18, versículo 10 ao 12 diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então parece que Deus dá um mandamento claro aqui, né? Muito claro. Aqui, claro, ele está falando, né, ao povo de Israel, o povo israelita, naquele determinado momento, mas é um princípio que se expande até os dias de hoje. Com certeza, né? Com certeza. Porque se a Bíblia, claro, a Bíblia é um conjunto de livros, né? Sim. Conjunto de livros. E esses livros, eles não se contradizem, né? Então nós podemos ver assim esse consenso do começo ao fim na Bíblia, falando que a morte é um sono, que as pessoas estão inconscientes, e Deus dá essa orientação então ao povo, né, dizendo para que não consultassem os mortos. Sim. Né? Porque como que ele ia dar essa ordem de consultar os mortos se os mortos estão dormindo? Mas é estranho. Né? Estranho, né? Mas é aquela coisa, como nós falamos aqui, a gente já constatou que, como o irmão disse, essa prática não é de agora, né? O inimigo, quando ele chegou no Jardim do Éden, digamos assim, né? E ele fez o Adão e Eva pecarem, então a humanidade já a partir dali já ficou contaminada. Né? A operação do erro já vem desde lá. Então aqui a gente, como o irmão disse, nós vimos essa prática aqui, estava acontecendo lá no meio do povo, chamado povo de Deus, onde chegava o ponto até de pegar seus filhos e sacrificarem. Né? E eles procuravam agoureiros, necromantes, como hoje, infelizmente, a gente ainda vê muito essa prática de pessoas que, sem conhecimento, né, tem essa prática de consultar videntes para saber meu futuro, o que é que vai acontecer e tal. Então, e consultava também os mortos, também já existia, como hoje a gente vê que existe isso, infelizmente, né? E ali, como nós podemos constatar ali, que lá na palavra de Deus, que o inimigo, ele se disfarça em anjo de luz, né? Ele tem o poder para... Até, claro que o poder dele, né, nós estamos aqui falando sobre a morte, mas também tem um contexto também que às vezes precisamos, né, o poder dele, ele tem um tempo limitado, né, mas enquanto ele estiver aqui, enquanto até que Jesus volte, ele vai ter esse poder, infelizmente, para enganar as pessoas. Limitado, mas ao mesmo tempo ele pode fazer bastante coisa com isso. Sim, tanto é que ele pode se disfarçar como um anjo de luz, né? Se personificar. Se personificar. E aqui a gente vê que já existia essa prática. E por isso que a palavra de Deus, o Senhor fala aqui, não consulte os mortos. Por quê? Dá essa orientação. Sim, né? Sim. Então, vamos deixar bem claro, os nossos ouvintes e o pessoal que nos assiste, que nós não temos preconceito com quem faz uso dessa prática, mas nós estamos aqui apenas expondo alguns textos bíblicos, né, que trazem então esse norte para nós, né? Sim. Essa orientação de acordo com a Escritura, que aqui dá-nos a entender que Deus não permitiu ao seu povo do passado. Sim, sim. E como nós vimos ao todo decorrer da Bíblia, os mortos estão dormindo. Muito obrigado, mano. Aqui acho que já está ficando muito claro para aquelas pessoas que estão estudando conosco nesse momento. Porque, irmão, como eu digo eu mesma, né? Eu nasci num lar, numa família onde meus avós passaram para minha mãe, para meus pais,
isso que eles aprenderam. É como o irmão disse, pessoas queridas, pessoas que têm uma boa intenção no seu coração, né? E que aprendem de uma maneira errada. E repassa. Repassa. Então, eu vivi isso. E eu tive essa luz através da Bíblia, né? De ensinamentos, de estudos. E hoje nós temos que passar, né? Para nossos amigos, nossos queridos que também, né? Estão, de certa forma, vivendo um engano. Né? Então o desejo, o nosso intuito é esse, né? Esclarecer, porque nós tivemos essa luz e nós somos gratos a Deus, né? E pelas pessoas que transmitiram para nós. Então nós transmitimos também para os nossos queridos amigos, familiares que ainda não têm o acesso, né? Então é muito bom. Bem como você falou, vocês são pessoas bem intencionadas, não tem o intuito de fazer nada de mal, mas elas entendem que aquilo era o certo, né? E comunicam isso de uma forma, né? Não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Tentam repassar esse ensinamento, né? Mas a gente viu aqui que com a Bíblia não está fechando, vamos dizer assim. Não, é verdade. Adianta, irmã, a gente falou assim, não podemos consultar os mortos, mas eu posso fazer uma oração para uma pessoa que já morreu. Você que está nos ouvindo, você já fez orações para mortos, pessoas que já partiram desta terra? O que a Bíblia traz sobre esse assunto? Sim, irmãos, vamos ver mais uma vez aqui na palavra de Deus, né? Na Bíblia, em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, o versículo 12 nos diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Opa, se dá conta de si mesmo a Deus? Sim. O que adianta, né, irmã, eu fazer uma oração para uma pessoa que já teve a sua oportunidade, os seus 80, 90, 100 anos, se conseguir chegar lá, né, de ter realizado aqui as suas obras pela graça de Jesus, né? Ela teve o tempo, né? Então, quando a gente fecha o olho, irmã, para o sono da morte, ali cessou, né? A partir dali, naquele momento, eu tenho que prestar conta de todo o meu histórico de vida, né? De todas as minhas obras no dia do juízo para Deus. Né? Então, o texto ele é bem claro. Mas há um texto também que traz um pouco de confusão, mas nós estamos aqui para ajudar a clarear, não para trazer confusão, né, irmão? Por mais que possa ser, esse tema de hoje possa ter sido impactante, ou está mudando talvez o teu modo de pensar, né, que talvez você aprendeu, como falamos aqui, uma vida inteira, e agora você está vendo algo diferente nas Escrituras. Um texto que pode trazer um pouco de confusão se não está muito bem, não for melhor compreendido, o que Paulo diz, né? Tem uma passagem no livro de Filipenses 1:23, se a irmã puder abrir para nós e ler. Filipenses capítulo 1, verso 23. Filipenses 1, 23, vejamos o que nos diz. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vejamos, Paulo ele tinha aqui, né, esse senso que ele estava um pouco dividido. Você já esteve dividido na sua vida entre tomar uma decisão e outra? Quem de nós não teve? E Paulo estava nesse dilema. Ele sabia que podia fazer muito ainda pelo Evangelho, como fez, né? Um dos que mais trabalharam aí dos apóstolos foi Paulo. Então ele estava dividido, né? Só que ele dizia, ele fez a menção da frase aqui: partir e estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Mas esse partir, ele está falando de morrer, partir dessa vida e estar com Cristo, seria algo imediato após a morte? Vamos ver o que diz aqui a palavra, né?
mais uma vez, vamos consultar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, se não me engano. Isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Vejamos o que nos diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A sua vida. A sua vinda. Desculpa, perdão. A sua vinda. Pode falar. Então eu vejo que ele tinha uma esperança. Ele disse que combateu o bom combate. Sim. Né? E ele fala de uma coroa que ele teria de receber. E quando que queria receber essa coroa, né? Como ele diz assim, quando a gente vê como lá, quando o irmão falou e a gente conferiu, em Filipenses, né? Quando ele fala da sua vontade de partir, no espírito, o desejo dele era assim, de partir e descansar, né? Estar com Jesus. Estar com Deus. Isso. Mas como a gente pode conferir, não foi naquele momento de imediato, não, eu morro agora e já vou para o céu. Não, ele estava falando aqui, olha aqui a prova de que ele estava falando de um futuro que ele tinha certeza que aconteceria, né? Porque ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele disse que aquela coroa estava guardada, mas não para aquele dia, digamos assim, quando ele desceu à sepultura. Mas ele estava dizendo assim, que ele disse assim: o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia é esse? Na vinda de Jesus. Na vinda do Senhor Jesus. Essa era a esperança de Paulo. A esperança, né? É como a esperança de Davi, né? Quando ele disse: Senhor, um dia eu contemplarei a tua face. Quando acordar eu contemplarei a tua face. É maravilhoso. Então você vê como não se contradiz. No Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia está dando alusão que há uma recompensa futura, que agora as pessoas mortas, falecidas, estão dormindo, esperando essa recompensa. Mas o que podemos dizer, então, para aqueles que acreditam na doutrina, por exemplo, da reencarnação? Tem algum texto, irmã, que traga esse assunto da reencarnação? Pode uma pessoa morreu e depois de um determinado período de tempo nascer em outro ser humano? Pode? Vamos conferir. Aqui em Hebreus. Me perdi um pouco. Hebreus 9, verso 27. Sim. Hebreus 9, verso 27. Vai nos mostrar, nos esclarecer a respeito disso, dessa dúvida. Está aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Mas aqui a ênfase é no 27, né, que diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não há possibilidade da pessoa que morrer, nascer e morrer de novo. Ela morre uma só vez. Segundo a palavra de Deus, ela morre uma só vez. E vem depois disso o quê? Depois disso o juízo, né? E como a gente viu anteriormente, quando a pergunta a respeito: devo eu orar? Posso? Há efeito eu orar por alguém que já morreu? O que é que a palavra lá nos diz? Que eu mesma vou dar conta de mim. Então, se eu, digamos assim, eu morro e aí vou nascer e vou reencarnar em outra pessoa, e como é que eu vou dar conta de mim?
Aí vai aquela coisa, aí aquele outro morre, vai. E daí, se a própria palavra de Deus aqui diz de uma maneira incontestável que cada um vai dar conta de si. Né? Então a palavra de Deus aqui nos ensina totalmente o contrário. Se nós formos orar, temos que orar pelos vivos, então. Pelos vivos, né? E ao homem está, né? A palavra diz assim, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. O juízo. Então, bem claro, bem enfático esses textos. Nós estamos já se encaminhando para o final do nosso programa e vamos deixar para você agora a esperança que a Bíblia traz para todas aquelas pessoas que você ama, mas que já partiram, né? Pessoas queridas, né? O que a Bíblia tem a nos dizer? Até agora nós falamos que a morte é um sono. Até quando, irmã? O que a Bíblia traz para nós? A palavra de Deus, a Bíblia que nos fala, irmão, no livro de João 25. João 25. João 5, 25. João 5, perdão. João 5, 25, é isso. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Viverão. Então viverão. Os mortos não estão vivos agora, não. Eles viverão no futuro. Quando chegar esse dia, né, como aqui falou, de uma maneira muito clara, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Muito bom. Tem mais uma sequência aqui, né? Temos mais aqui, irmão, no versículo 29, né? 28 e 29. 28 e 29, aqui mesmo de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então aqui traz a esperança, então, da ressurreição. Da ressurreição, como nós explicamos, ou melhor, a Bíblia explica, né, que o homem veio do pó da terra, Deus moldou o homem e soprou o fôlego de vida, né? Depois, quando o homem morre, ele desce à sepultura e desce o pó, né? Vai à terra, de onde ele foi tirado. E o fôlego de vida volta para Deus. E aqui volta para Deus, e aqui quando esse grande dia em que nós esperamos, né? Esperamos muito, essa nossa esperança, é isso que nos dá, assim, digamos, força. Vontade de viver. Vontade de viver, apesar de tantas coisas, né, ruins, mas nos dá vontade de viver, e mais do que isso, vontade de compartilhar com as pessoas queridas que não têm esse conhecimento, né? Essa esperança maravilhosa de que, né, breve chegará esse dia em que essa promessa de Cristo se cumprirá. Que haverá a ressurreição. E aqui diz, né, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou da condenação. Ou da condenação, né? Então hoje é o dia de escolher. Hoje é o dia de escolher se eu quero ou não ter essa vida eterna que não se compara com nada que nós vivemos aqui, né? Se nós achamos a vida é boa, é maravilhosa, claro, quem é que não quer viver, né? Nós queremos, e Deus tem o melhor. Se Deus tem o bem para nós aqui, Deus tem o melhor para nós quando naquele grande dia se ressuscitarmos para a vida eterna. A gente não consegue nem imaginar assim, né, o todo. Imaginamos algumas coisas, mas não chega nem perto. Não chega nem perto do que verdadeiramente o Senhor tem para nós, né? Para aqueles que buscam, né? Mesmo nas nossas fraquezas, não é que nós somos obras perfeitas e acabadas. Em dado momento nós escorregamos, cometemos
enquanto estivermos aqui pecamos, mas não é nosso prazer pecar, mas nós temos aquele desejo de seguir os passos de Cristo. Então vale muito a pena a gente tomar essa atitude, essa decisão, dizer, olha Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu quero sim participar desse grande dia, eu quero estar contigo na eternidade, ter desfrutado dessa vida eterna, né? Que a gente os olhos nunca não viram, né? Mas é uma coisa que nós temos a certeza, porque o nosso Deus, ele não mente jamais. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém. Então, e o último verso de hoje, para a gente encerrar aqui o programa sobre a verdade sobre a morte. Você que nos acompanhou até agora, nós vamos deixar esse versículo que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, entre nuvens, para encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa é a promessa. Imagine só, pessoas ressuscitando, abrindo-se as sepulturas, mães que perderam seus filhos ainda bebezinhos, vendo os seus filhos sendo reerguidos por um forte anjo, ao som de trombeta, pelo comando de Cristo. Eu não posso imaginar o quão grandioso será esse dia. Eu agradeço, irmã, pela sua presença, por estar colaborando conosco, mais um programa. Eu que agradeço, irmão, também a oportunidade, né, que me foi dada, e poder estar aqui, né, juntos, né, contribuindo para expandir o conhecimento da palavra de Deus, né, que é a bússola que nos leva, né, esse caminho que nos leva a essa vida que Deus tem preparada para nós, como o apóstolo Paulo diz, né, essa coroa. A coroa da justiça. A coroa da justiça. Amém. Querido ouvinte, você internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua presença, ouvindo esse programa, e esperamos do fundo do coração que você tenha essa enorme expectativa, assim como nós temos aqui, de por mais que tenhamos que um dia passar pela morte, temos a esperança que Cristo irá voltar em breve e ressuscitará todos aqueles que foram obedientes e fiéis à sua palavra. Fico com Deus. Esse foi mais um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o programa Ensinos da Bíblia, o Caminho. E até quinta que vem, às 8 horas da noite, estaremos aí com você. Até lá! Do fundo do coração, maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir.
as mulheres.